Olá, eu sou a Amanda. E eu sou a Grace. O nosso vídeo vai falar sobre os gráficos. A origem dos gráficos. Os gráficos surgiram quando o filósofo e matemático Descartes inventou a geometria analítica, inventou o plano cartesiano e inventou uma maneira de representar equações ou funções através do plano cartesiano e a geometria analítica. Foi fruto de intercambiar e juntar como numa só as leis da geometria e da álgebra nascente. Conceito. Gráfico é a tentativa de expressar visualmente dados ou valores numéricos de maneiras diferentes. Os gráficos são ferramentas utilizadas em diversas áreas de estudo para facilitar a visualização de alguns dados e tornar eles mais claros e informativos. Importância. A importância de entender os gráficos. A importância de entender os gráficos. Os gráficos geralmente são utilizados para demonstrar padrões, tendências e ainda comparar informações padrões. A importância de entender os gráficos. Os gráficos geralmente são utilizados para demonstrar padrões, tendências e ainda comparar informações qualitativas e quantitativas num determinado espaço de tempo. Compreender os gráficos hoje em dia é uma tarefa essencial, pois eles estão muito presentes em nosso cotidiano, seja nos jornais, revistas, internet e etc. Além disso, os concursos, vestibulares e o Enem contêm diversas questões em que os gráficos são presentes. Assim, nada mais importante do que conhecer seus tipos e saber interpretá-los. Elementos que encontramos nos gráficos. O título. Os gráficos normalmente possuem um título a respeito da informação que será apresentada. Fonte. Muitos gráficos apresentam a fonte, ou seja, de onde as informações foram tiradas. Também podem apresentar ano de publicação da fonte retirada. Legendas. Grande parte dos gráficos apresentam legendas que auxiliam na leitura das informações apresentadas. Junto a ela, cores que destacam diferentes informações, dados ou períodos são utilizadas. Parte deles utilizam números, seja para indicar quantidade de tempo, mês, ano ou trimestre. Gráficos mais usados. Interpretar corretamente os gráficos disponibilizados em texto, notícias, entre outras situações, é muito importante para compreender determinados fenômenos. Eles geralmente comparam informações qualitativas e quantitativas, podendo envolver também o tempo e o espaço. Existe uma grande variedade de tipos gráficos, dentre os quais podemos destacar os de coluna, em barra, pizza, área, linha e rede. Gráficos de coluna. Juntamente aos gráficos em barra, são os mais utilizados. Indicam geralmente um dado quantitativo sobre diferentes variáveis, lugares ou setores e não dependem de proporções. Os dados são indicados na posição vertical, enquanto as divisões qualitativas apresentam-se na posição horizontal. Gráficos em barra. Possuem basicamente a mesma função dos gráficos em coluna, com os dados na posição horizontal e as informações e divisões na posição vertical. Gráficos em pizza. É um tipo de gráfico também muito utilizado, indicado para expressar uma relação de proporcionalidade, em que todos os dados somados compõem o todo de um dado aspecto da realidade. Gráficos em linha. Ele é utilizado para demonstrar uma sequência numérica de um certo dado ao longo do tempo. É indicado para demonstrar evoluções ou regressões que ocorrem em sequência para que o comportamento dos fenômenos e suas transformações seja observado. Gráficos de área. Eles são semelhantes aos gráficos em linhas, diferenciando-se apenas por evidenciar uma noção de proporção sobre o todo. É também usado para apontar a relação dos diferentes dados entre si. Gráficos em rede. Esse tipo de gráfico não é tão comum na disciplina geográfica, sendo mais frequentemente utilizado para medição de termos especificadamente estatísticos e até em jogos de videogame online ou do tipo RPG. Sua utilidade é comparar valores distintos de uma mesma variável.
Diagramas. Os diagramas são tipos de representações gráficas, que demonstram, por exemplo, um esquema ou maquete. Também são usados para simplificar uma ideia ou conceito e, portanto, facilitam na interpretação do tema. Geralmente, incluem linhas, setas, desenhos e etc. Os gráficos são muito importantes e bastante utilizados em diversas áreas. Esperamos ter ajudado a entender um pouco melhor sobre eles.